O bicho vai pegar. Gente, boa noite, seja muito bem-vindo à Igreja Red. Nós estamos muito felizes por recebê-los aqui. Eu me chamo Tiago, sou um dos pastores da igreja. E hoje esse é o nosso tema, Jesus, mesas viradas e rock and roll. E sabe, eu nunca vi essa igreja tão cheia como hoje pela manhã aqui. Sabe o que eu descobri? Que vocês são um bando de barraqueiros. Vocês gostam de ver o circo pegando fogo. É por isso que quando a gente vê Jesus quebrando tudo, a gente fica animado. Porque de certa forma, Jesus está colocando esse grito para fora. Nós também ficamos indignados com muita coisa que a gente vê por aí. E hoje essa mensagem é sobre isso. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Se a vida de Jesus tivesse uma trilha sonora, qual seria? Talvez um piano, um fundo como esses lindos fundos musicais que o pessoal faz aqui no piano. Talvez um fundo de violino, um quarteto, uma música tranquila. Nós, de certa forma, sempre que olhamos para Jesus, nós temos uma imagem de um Jesus calmo, sereno, de um Jesus paz e amor. Alguns até acham que Jesus ele era zen. Nós somos criados vendo Jesus abraçando as crianças, vendo Jesus conduzir as ovelhinhas. Então essa é a imagem. E nós acreditamos que um fundo musical calmo e sereno vai combinar melhor como trilha sonora da vida de Jesus. Mas existe uma cena da vida de Jesus que nós acabamos de ver aqui. E toda vez que eu leio esse texto, eu confesso que eu tenho dificuldade de colocar um piano de fundo nesse momento. Mas eu consigo ouvir uma outra coisa. Eu consigo ouvir rock and roll. E talvez você diz assim: poxa, Tiago, rock and roll? Porque se talvez você tenha a mentalidade que a minha mãe, a dona Marguinha, tinha, acho que a Red vem transformando, né? A mentalidade. Eu lembro de uma vez que o meu irmão, ele estava lá sintonizando as músicas e entrou numa estação que estava tocando um rock. Nessa hora minha mãe passou e ela virou para o meu irmão e falou assim: ouvindo um rockzinho? Nós que crescemos na igreja, nós sempre ouvimos falar que rock era do mundo. Você não podia ouvir rock. Mas hoje eu entendo que, na verdade, muitas pessoas não entenderam o que é o rock, o que está por trás do rock. A mensagem de hoje não é sobre rock and roll, é sobre Jesus. Mas de alguma maneira essa cena de Jesus hoje combina muito bem com rock and roll. E por quê? Como disse Bono Vox, o vocalista do U2, ele disse: o rock and roll não é sobre ser mal. De alguma maneira nós criamos um rótulo, um estereótipo de que roqueiros são maus. Não. Rock and roll é sobre o direito de gritar quando algo está errado. Na Bíblia, as pessoas gritavam, choravam e rasgavam suas roupas diante de Deus. O rock é o nosso jeito moderno de fazer esse clamor sincero. O rock é uma maneira de colocar para fora aquilo que está contido lá dentro. É um grito da alma. Não sei se você sabia disso, mas a guitarra, as notas da guitarra, elas representam o grito humano desesperado. Os 4 pilares do rock. O rock, ele tem como sua base e fundamento o inconformismo. Ele nasce para confrontar um sistema e não para agradá-lo. Ele nasce na cidade de Memphis, no Tennessee, em 1950, quando os Estados Unidos estava no auge da segregação, negros e brancos afastados. Então, negros e brancos se unem para confrontar esse sistema. Além disso, ele nasce para trazer a verdade à tona, a verdade crua, sem máscaras, vida real, autenticidade,
falar a verdade sem medo, colocar para fora aquilo que está contido. O Rock, ele não mascara a dor humana. Ele fala sobre depressão, ele fala sobre sofrimento, ele fala sobre dúvidas, ele fala sobre falhas de forma verdadeira. Isso lembra muito os salmos de lamentação na Bíblia, onde os autores também rasgam seu coração, choram, reclamam, mostram suas fraquezas diante de Deus sem máscaras. O Rock, ele nasce como uma forma de acolhimento, ele cria espaço para quem estava à margem. Ele sempre foi o ritmo dos jovens que não se encaixavam em lugar nenhum. Sabe os esquisitos, os tímidos, os magoados? Eles se encontraram nessa tribo, porque esse era um grupo que acolhia as pessoas. O Rock cria uma comunidade para quem se sente sozinho. Além disso, o Rock também amplifica o grito de quem ninguém ouvia. Como eu disse, a guitarra distorcida e o vocal rasgado do Rock nada mais são do que a amplificação do grito humano que precisa ser ouvido. Rock é a denúncia das guerras, é a denúncia da fome, é a denúncia da injustiça, é de alguma forma também a dor da existência. Então eles misturaram um pouco de blues, misturaram o gospel, misturaram vários ritmos e formaram um novo estilo musical. E o que isso tem a ver com Jesus? Existe um momento em que Jesus, ele entrou no templo e ele fez algo no templo. Vocês viram, ele derrubou as mesas. Essa passagem se encontra nos 4 evangelhos. Quando isso acontece, os 4 evangelistas compartilham a mesma história, porque essa história é extremamente importante para nós compreendermos o coração de Deus. O que está acontecendo ali fala muito a nós hoje. E da mesma forma como o Rock, ele traz essa ideia de confrontar o sistema, Jesus confrontou o sistema corrupto por dentro do templo. Além disso, Jesus condenou a encenação e a religiosidade de fachada. Além disso, Jesus removeu obstáculos para os excluídos e para os vulneráveis, para que eles pudessem voltar a participar do momento de adoração no templo. Jesus, então, resgata a voz de quem foi silenciado, os estrangeiros, os coxos, os cegos e as crianças. Eu gostaria de mostrar a você esse trecho da Bíblia. Eu gosto de chamar esse trecho de o dia em que Jesus quebrou tudo. Marcos capítulo 11, versículos 15 a 17. Se você tem sua Bíblia, você pode abrir lá. O texto diz o seguinte: quando voltaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que compravam e vendiam animais para os sacrifícios. Olha só, Jesus, ele entra no templo. Havia muitas partes ali no templo. Jesus, ele entra na parte ali externa do templo, onde haviam vendedores oferecendo animais para os sacrifícios. O que acontecia? As pessoas precisavam oferecer algum animal para ter o seu pecado perdoado. Era o sistema que havia sido criado por Deus. Muitas pessoas vinham de longe e essas pessoas não podiam trazer um animal junto e precisavam adquirir um animal ali. Além disso, uma viagem longa poderia levar aquele animal a se tornar impuro em todo o caminho. Então, o sistema nasceu de forma boa para ajudar as pessoas a terem um animal para o sacrifício. Alguma coisa aconteceu ali que transformou aquilo que era bom em algo que manipulava e explorava, extorquia as pessoas. Então Jesus entra no templo e ele começa a expulsar tanto quem estava comprando como quem estava vendendo. Imagina essa cena, Jesus expulsando as pessoas, assustadoramente. O texto continua dizendo que ele derrubou as mesas. Ele não apenas expulsou as pessoas, mas ele derrubou as mesas e ele derrubou as cadeiras dos cambistas e dos que vendiam pombas. Então Jesus disse, ele impediu todos de usarem o templo como mercado e os ensinava dizendo:
As Escrituras declaram: meu templo será chamado casa de oração para todas as nações, mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. Que cena, não? Para nós, muitas vezes, que criamos esse paradigma, essa imagem de um Jesus apenas bonzinho, é muito difícil compreender o que está acontecendo nesse momento. Mas a compreensão desse momento é essencial para nós entendermos quem é Jesus e o que Ele veio fazer por nós. Essa semana, quando nós lançamos a capa da mensagem, e eu mostrei para a Nath a camiseta que a gente fez, falando a fé não está à venda, a Mel viu a foto, Jesus virando as mesas. E a Mel arregalou os olhos e falou assim: pai, por que Jesus está derrubando a mesa? Por que Jesus está fazendo isso? Não é uma cena assustadora? Por que Jesus virou as mesas? É isso que eu gostaria de tratar hoje aqui. Explicar para você. E mostrar como isso hoje é tão importante para nós. Para que você entenda por que Jesus virou as mesas, nós precisamos entender o que era o templo e para que ele servia. No Antigo Testamento, Deus criou um sistema para que as pessoas pudessem se relacionar com Ele. Você sabe a história? Deus criou a humanidade, Deus criou o homem e a mulher. Eles optaram pela ruptura com Deus. Eles feriram a dignidade de Deus. Eles desobedeceram a Deus, eles pecaram contra Deus. E com essa desobediência, o pecado entrou na história, destruindo a imagem do homem e da mulher, distorcendo, distanciando o homem de Deus. Deus é santo, santo, santo. E nós somos pecadores, pecadores, pecadores. Nós não podíamos mais nos aproximar desse Deus tão santo sem sermos consumidos. Então Deus precisa criar um sistema onde Ele demonstra que quer continuar se relacionando conosco, mas que agora é preciso resolver as questões relacionadas ao pecado. E como Deus resolve isso? Por meio de um sistema no Antigo Testamento, através do templo, onde a glória de Deus estava ali reservada num lugar chamado Santo dos Santos, onde a presença de Deus se manifestava. E então o templo nada mais era do que o endereço de Deus. Deus tinha endereço. Se alguém na história, se qualquer povo ou nação quisesse saber onde Deus estava, Deus dava o endereço. Está aqui, ó, eu estou nesse lugar. Esse era o lugar onde Deus estava, onde qualquer pessoa poderia encontrar Deus. E a nação de Israel era responsável por ser uma porta-voz, por ser missionária, por ser um povo que mostraria às nações a grandeza desse Deus, o amor desse Deus. Então, o templo tinha um sistema. Dentro desse sistema havia uma liderança. Existiam sacerdotes que lideravam a adoração, os levitas que lideravam a adoração, mas os sacerdotes que eram responsáveis pela parte sacrificial. Eles ofereciam sacrifícios pelo povo que queria pedir perdão pelos seus pecados. Havia também o sumo sacerdote, que era o chefe de todos os sacerdotes e o chefe de todo o sistema religioso. E todo esse sistema funcionava em torno do sacrifício, que era o preço que cobria o pecado. Então, quando você lê o Antigo Testamento, você vai perceber em todo o Antigo Testamento que esse é o fundamento daquele momento, na maneira como as pessoas poderiam se aproximar de Deus e se relacionar com Deus. O problema é que esse sistema foi ultrajado. Esse sistema foi manipulado. E os líderes religiosos começaram a usar esse sistema para manipular pessoas. Ele se tornou um sistema de poder e de controle sobre as pessoas. E muitas vezes, esses sacerdotes, e especialmente os sumos sacerdotes, se tornavam corruptos
e começavam a enriquecer às custas das pessoas e se tornavam poderosíssimos. Então, durante todo o Antigo Testamento, os profetas confrontam esse sistema, como ele foi manipulado, como ele foi usurpado. E é aqui que começa o problema. Já há tantos anos, milhares de anos atrás, nós descobrimos qual é o problema por trás daqueles que são chamados a representar a Deus. O problema começa quando quem deveria representar Jesus começa a querer ocupar o lugar de Jesus. O problema começa quando quem deveria representar a Deus começa a ocupar, tomar, usurpar o lugar de Deus. Então, é por isso que quando Jesus entra no templo, ele diz o seguinte: as escrituras declaram, meu templo é meu, não é de vocês, o que vocês fizeram. Eu gosto muito da expressão, da maneira como a NVI, a nova versão internacional, traduziu esse texto, onde eles dizem o seguinte: Jesus diz, a minha casa. Jesus resgata a consciência de que Ele é o dono desse lugar. Então, a primeira razão pela qual Jesus virou as mesas é porque a casa tem dono. Jesus tem todo o direito de virar a mesa. Jesus precisa virar as mesas muitas vezes para nos lembrar que tudo isso é sobre Ele. De resgatar a nossa consciência, abrir os nossos olhos para nós lembrarmos quem Ele é. A primeira coisa que eu gostaria de nos lembrar a respeito disso, como pastores, como líderes, é que nós não somos donos da igreja. Veja bem, no Antigo Testamento havia o sistema do templo. Como nós vamos ver hoje aqui, esse sistema não existe mais. Ainda que embora os homens, eles tentem resgatar os elementos do Antigo Testamento, do templo, do sacerdote, do intermediário, dos sacrifícios, dos objetos e utensílios sagrados, tudo isso ficou para trás. Hoje nós vivemos um novo momento em que nós somos chamados de povo de Deus. Deus não habita mais em templos, Deus não habita mais em prédios, Deus hoje habita em nós. Nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja. Mas ainda assim, existem pessoas que começam a usurpar, que começam a manipular o sistema religioso novamente e querem ocupar esse lugar de Jesus e acham que são donos da igreja. Então, toda vez que a gente ouve alguém dizendo assim, a minha igreja, o meu ministério, o meu púlpito, a minha visão, entenda uma coisa, não é minha igreja, não é meu ministério, não é meu púlpito, não é minha visão, é minha mordomia temporária. Nós pastores e líderes, e todos os pastores e líderes do Brasil precisam entender isso, não é minha igreja, é minha mordomia temporária. Jesus Cristo confiou o cuidado da sua igreja, do seu povo a nós, e essa é uma grande responsabilidade. A igreja pode estar sob nossa responsabilidade, mas ela jamais será nossa propriedade. Essa igreja não pertence a mim. Eu sou pastor dessa igreja, mas essa igreja não é minha. Eu presto contas ao dono dela. E nós precisamos resgatar o verdadeiro sentido de ser pastor, o verdadeiro sentido de liderar a igreja. Pastores são servos, não são celebridades. Gente, pastores são servos, não são celebridades, não são santos, não são homens que alcançaram um grau maior de santidade que vocês, são mais aceitos por Deus. Não, são pessoas comuns como você, passíveis de falhas, pessoas passíveis de confronto.
pessoas que erram, muitos inclusive que tentam esconder seus erros, vestindo uma capa de santidade diante das suas igrejas. Mas pessoas que chegam no púlpito, homens que chegam no púlpito e acham que podem falar o que quiserem. E dessa forma começam a manipular pessoas, controlar pessoas. Entenda uma coisa, eu sempre acho importante ressaltar isso e lembrar você isso aqui na rede. Eu não posso chegar aqui no púlpito e falar o que eu quiser. Eu não posso. Eu não posso vir aqui no púlpito e compartilhar o que eu acho e sustentar a Bíblia para dizer o que eu acho. Eu não posso fazer isso. Porque na verdade, eu fui encarregado de comunicar uma mensagem que não é minha, que não pertence a mim. É Deus quem fala conosco por meio da Bíblia. E eu sou servo da Bíblia. O meu papel aqui é ser um servo, um instrumento para que a voz de Deus encontre o teu ouvido, o teu coração, e você possa ouvir o que Deus diz, não o que eu quero dizer. É por isso que nós somos tão cuidadosos com relação a estudar a palavra, compreender o seu contexto, a compreender quando foi escrito, para quem foi escrito e como isso hoje é realmente interpretado corretamente para a nossa realidade, para o nosso momento. Esse é um trabalho extremamente cuidadoso, minucioso, que requer piedade, que requer devoção, que requer escuta debaixo do Espírito Santo, para que a gente não venha a comunicar aquilo que Deus não quis comunicar. Nós somos servos. Então não é a tua pregação, a tua igreja, o teu púlpito, é a tua mordomia temporária. Deus colocou sobre nossa responsabilidade, mas jamais será nossa propriedade. Segunda lembrança que nós precisamos resgatar é que a casa tem dono, ela não é nossa. E nós também não somos donos da igreja e não somos donos das pessoas. Porque infelizmente, muitos líderes confundem pastoreio com propriedade. Muitos líderes passam a manipular as pessoas. Entenda uma coisa, pastores podem orientar, podem aconselhar, podem corrigir, podem ensinar, podem proteger, mas não podem possuir. Mas você talvez já ouviu expressões como: você não pode sair dessa igreja, você precisa da minha autorização. Se você sair daqui, você vai perder a cobertura espiritual, você vai perder a bênção. Deus me revelou com quem você deve casar. Não questione o ungido do Senhor. Se discordar da liderança, está em rebeldia. Você tem o espírito de Jezabel. Esses pastores estão usando expressões do Antigo Testamento, fora do contexto, para manipular pessoas. Mas as pessoas não estão sob nosso controle, as pessoas estão sob nosso cuidado. Jesus confiou pessoas ao nosso cuidado e não ao nosso controle. Portanto, uma liderança saudável, ela aproxima pessoas de Jesus. Mas uma liderança abusiva torna as pessoas dependentes do líder. Você quer distinguir uma liderança saudável de uma liderança abusiva? Porque entenda uma coisa, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, é de fato alguém que conhece a Jesus e que tem autoridade para falar em nome de Jesus. A Bíblia diz que existem lobos vorazes. A Bíblia diz que existem falsos mestres. A Bíblia diz que existem super apóstolos que não têm credibilidade. O problema é que muitas vezes nós confundimos os frutos ministeriais com credibilidade, os frutos ministeriais com intimidade com Jesus. E segundo Jesus, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas há uma forma de reconhecer. É fácil. O líder
que cria pessoas dependentes dele é abusivo. O líder que faz de tudo para aproximar pessoas de Jesus. Esse é o tipo de liderança saudável. O problema é que muitas pessoas têm sido machucadas e feridas por conta de todo tipo de abuso desses homens que se acham donos da igreja e que se acham donos das pessoas. Talvez muitos aqui já viveram algum tipo de abuso espiritual. Eu lembro que quando nós trouxemos essa série de mensagem há muitos anos atrás, comecei a receber vários testemunhos de pessoas compartilhando suas lutas e eu fiquei realmente assustado com aquilo. Pessoas que perderam a fé. O abuso espiritual pode levar à perda da fé. Pessoas que passaram a ter aversão à igreja. Eu lembro de uma pessoa que veio de uma dessas denominações abusivas, e essa pessoa chegou na igreja, ela tinha medo de chegar perto de mim. Ela disse, eu tenho medo de pastores, porque todos os pastores que eu conheci eram líderes abusivos. Pessoas que têm medo, que começaram a julgar qualquer pastor a partir da lente daquele pastor líder que ela teve e era abusivo. Pessoas que alimentam uma profunda revolta com Deus. Cultivam uma profunda revolta com Deus. Porque confundem a dor que enfrentaram como se fosse Deus agindo contra elas. Há uma citação no livro em que eu digo o seguinte: quando a fé é usada para ferir, muitas pessoas passam a confundir Deus com a dor que viveram. Líderes que infelizmente não estudaram. Líderes que infelizmente não têm humildade para pregar a Bíblia da maneira correta. E quando a Bíblia é usada fora do contexto, ela pode se tornar uma arma para ferir, para matar, para machucar. E é o que muitos desses homens têm feito. Então, pessoas que agora vivem atrofiamento espiritual e emocional, não conseguem crescer, estão estagnadas, têm medo, simplesmente pararam no tempo e não crescem mais no relacionamento com Jesus. Pessoas que enfrentam problemas familiares diversos. Quanta gente vivendo problemas no casamento, problemas na família, por conta dessa manipulação. Pessoas que estão debaixo do controle de líderes abusivos em igrejas, em seitas, e não sabem. Gente, muitas pessoas aqui talvez nunca vão entender isso. Porque talvez você nasceu num contexto saudável. Ou você conheceu Jesus numa igreja saudável. Não existem igrejas perfeitas, de maneira nenhuma. E essa igreja não tem nada de uma igreja perfeita. Agora, existem igrejas saudáveis. Mas existem muitas pessoas aqui que vieram de experiências anteriores, marcantes, traumáticas. Pessoas que viviam lá e nem sabiam, porque uma das características do abuso, eu tenho entendido isso, a pessoa que está vivendo diante do abuso espiritual, ela não percebe. Ela sente que existe alguma coisa errada. Alguma coisa está errada. Existe uma denominação muito grande no Brasil, e hoje temos muitos aqui. Era uma denominação que não podia assistir televisão, não podia ver YouTube, não podia ver nada. Quando chegou a pandemia, essa denominação disse, olha, vocês vão poder assistir os cultos online, porque as pessoas não podiam mais ir até o templo. Então essas pessoas começaram a ver YouTube, e eu recebi vários desses testemunhos de gente que via os vídeos relacionados, e clicava no vídeo relacionado, e quando começava o vídeo dizia, não, mas peraí, é outro evangelho, é outra Bíblia, é outra verdade. Pessoas que foram libertas assim, e descobriram, porque viviam dentro de uma bolha. Teve uma pessoa aqui na rede que me procurou e disse, Tiago, eu vivi em cárcere privado, servindo a um desses líderes abusivos. Uma jovem da igreja, uma outra que me procurou um dia e disse, Tiago, o meu líder, ela era uma adolescente,
virou para ela e disse o seguinte: olha, eu quero te abençoar. E eu não sei se você sabia, mas existe uma troca de fluidos espirituais por meio da saliva. E eu quero te beijar para te abençoar. Você não faz ideia do que as pessoas estão vivendo. Eles estão fazendo isso em nome de Deus. Nós não somos donos de Deus. Como disse o rabino Jonathan Sacks, ele disse o seguinte no seu livro, Não em Nome de Deus, como explicar a violência religiosa. E ele diz o seguinte: com demasiada frequência na história da religião, as pessoas mataram em nome do Deus da vida, travaram guerra em nome do Deus da paz, odiaram em nome do Deus do amor e praticaram a crueldade em nome do Deus da compaixão. Não é Deus. Não é sobre Jesus. Eles estão usando em nome de Deus, mas é para o benefício deles. Entenda uma coisa: nenhum líder é dono da presença, da bênção ou da voz de Deus. Nenhum líder é dono da presença, da bênção ou da voz de Deus. Nenhuma denominação é dona da presença, da bênção ou da voz de Deus. Deus não está preso aos limites da sua teologia, da sua denominação, da sua igreja. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Há um membro da nossa igreja que veio também por conta desse movimento dos machucados pela igreja, e ele começou a perceber que tinha alguma coisa errada lá. A doutrina que o pastor pregava não batia com a doutrina bíblica, com as verdades bíblicas. Então ele disse: pastor, eu vou sair da igreja. O pastor ficou indignado, e o pastor virou para ele e disse o seguinte: então eu vou até a sua casa e eu vou fazer uma oração para retirar a bênção. O pastor foi até a casa desse homem e fez uma oração e retirou a bênção e retirou a cobertura. Então esse homem veio e compartilhou comigo. Eu disse: não se preocupe, aqui nós temos cobertura de chocolate, cobertura de caramelo. Vai ter muita cobertura, não vai faltar. Sabe qual é o problema? Uma das coisas mais assustadoras que Jesus já disse, olha o que ele disse em Mateus capítulo 7. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não realizamos muitos milagres em teu nome. Caravana de milagres, tour de milagres. Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Isso é assustador, porque Jesus está dizendo que há pessoas que parecem pertencer a Ele, pessoas que falam em seu nome, pessoas que realizam coisas impressionantes em nome de Jesus, mas que Ele não conhece. Isso não é assustador? Porque a nossa lógica é: veja como Deus usa esse cara, então deve estar tudo certo. Eu conheço um monte de gente aqui que pensa assim. Admira o influenciador. Um monte de gente, mas olha como Deus usa aquele cara, olha as coisas que ele faz, ele profetiza, ele declara, ele cura, olha que coisas grandiosas, mas não é assim que nós vamos descobrir de fato quem é e quem não é. Essa lógica não funciona. Ainda que a pessoa faça coisas incríveis em nome de Deus, ainda que ela pareça um grande homem ou mulher de Deus, resultados ministeriais nunca foram prova de intimidade com Deus. É possível usar o nome de Jesus sem conhecer Jesus. Usar o nome de Jesus não significa ter aprovação de Jesus. Primeira coisa que Jesus está dizendo é: minha casa, essa casa tem dono. E nós precisamos prestar contas ao dono da casa. Pastores e líderes são servos. Não é a minha igreja, é a nossa mordomia temporária. E um dia todos nós vamos prestar contas por
aquilo que nós fizemos com o rebanho que pertence ao Supremo Pastor. Mas eles não haviam apenas esquecido de quem era a casa, eles haviam esquecido de para que a casa existia. E essa é a segunda razão pela qual Jesus vira a mesa. A primeira razão é porque a casa tem dono. A segunda razão pela qual Jesus vira as mesas é porque a casa virou um negócio. A casa virou um negócio. Olha o que ele diz: derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e impediu todos de usarem o templo como mercado. Haviam transformado o templo no mercado. Aquilo que começou como algo bom, oferecer os animais para pessoas que vinham de longe. Tinha as pombas, que eram animais mais em conta para os mais pobres. Sabe qual foi o problema? Tinham duas vendas dentro do templo. A primeira venda era dos animais. A segunda venda era da moeda do templo. Porque eles não aceitavam qualquer moeda. Havia uma moeda específica praticada pelo templo. Então já imagina qual foi a ideia que eles tiveram. Eles cobravam taxas abusivas para fazer a transferência da moeda para a moeda do templo. Então você ia lá, você tinha que trocar o dinheiro, era como ir a uma casa de câmbio, eram cambistas. Você trocava o dinheiro para poder comprar os animais. Então a taxa era abusiva. E os animais eram vendidos muito acima do valor real. Com isso, os líderes do templo estavam enriquecendo. Você já viu isso em algum lugar? Gente, a família do sumo sacerdote vivia na prosperidade. A família de Anás e Caifás, que eram os sacerdotes da época de Jesus, eles eram chefes de um grande esquema e eles usavam o templo como mercado para enriquecer. É por isso que Jesus vira as mesas, porque a casa dele é uma casa de oração, não é um lugar de exploração, é um lugar para que pessoas possam conhecer a Deus, encontrar a Deus, para que pessoas vulneráveis, para que pessoas frágeis, pessoas necessitadas possam encontrar ajuda, possam encontrar cura. Mas o lugar onde essas pessoas deveriam encontrar cura e acolhimento é o lugar que as explora. Pois bem, 2000 anos se passaram, Jesus virou as mesas, mas novamente os homens colocaram as mesas no lugar. Eles continuam explorando as pessoas. E talvez hoje Jesus precisa voltar e virar mais algumas mesas no Brasil. Por quê? A fé virou produto. Gente, se tem uma coisa que vende no Brasil, é o mercado gospel. Nós estamos nos tornando um dos maiores guetos do Brasil. E o povo evangélico consome música evangélica, consome produto evangélico, porque nós somos evangélicos. E aí, os pastores e líderes estão oferecendo a bênção. A bênção virou produto. É a água do Salmo 91. É a proteção. Você vai beber a proteção de Deus. Eles vendem de tudo, é óleo ungido, água consagrada, chave da vitória, campanha da prosperidade, curso para destravar a bênção. Já viu? Curso para destravar a bênção. Tem muitos cursos por aí. Conferência com espaço VIP. Você vai poder assistir mais perto, porque tem o espaço VIP que é comprado para você estar ali perto. Você está percebendo? Tudo virou produto. O louvor virou uma indústria. Gente, vocês não fazem ideia de quanto dinheiro dá gravar música gospel e lançar. As maiores igrejas do mundo ganharam dinheiro por meio da indústria do louvor. Há uma grande igreja no Brasil hoje que está contratando os melhores artistas de louvor do Brasil. Eles cresceram assim, milhões e milhões injetados no negócio, porque crente dá dinheiro. O pastor virou marca. O pastor fulano de tal. O cara que veio do catolicismo antes adorava o São Jorge, agora adora o pastor Jorge. Pastor Jorge, não, porque o pastor Jorge é celebridade.
E todo mundo quer ser amigo de celebridade. Todo mundo quer ser da igreja da celebridade. Pastores não foram chamados para serem celebridades. Pastores são servos. O ministério pastoral não é um lugar de privilégio. É um lugar de sacrifício. É um lugar de serviço às pessoas. A igreja virou franquia. A igreja virou franquia. E aí a franquia, né, que promete, que ganha dinheiro por meio de outras frentes que ela vai abrindo, explorando. E veja, não há nenhum problema em abrir uma outra igreja, mas a maneira como isso é feito. Esse é o problema. Porque, gente, formar um pastor, nós abrimos Itu e demorou anos para formar um pastor para Itu. Um pastor que conheça a palavra de Deus, que esteja pronto, né, que seja aprovado por Deus no seu caráter, no manejo bíblico. Demora. Nós, com a fama que temos hoje, poderíamos abrir Red Campinas, Red Jundiaí, vamos lá, Tour da Red. Não dá para fazer isso. Sabe por que não dá? Porque nós temos que ser responsáveis. Se nós não formarmos um líder de caráter, sem caráter, vai explorar as pessoas, vai falar o que quer falar. E nós vamos prestar contas a Deus por isso, porque a casa é dele. Então, antes de plantarmos uma igreja, nós precisamos formar um pastor de caráter. Quanto tempo demora para formar um pastor de caráter? Anos. Nós precisamos ser responsáveis. Nós podemos plantar e devemos plantar outras igrejas, mas não no modelo de franquia, que vai crescendo a todo custo, acumulando cada vez mais espaço, fama, poder e dinheiro. As pessoas viraram consumidores. E nós exploramos as pessoas como consumidores. E entenda uma coisa, presta atenção. O problema não é ter estrutura. O problema é quando a estrutura muda de senhor. A igreja precisa de dinheiro, orçamento, funcionários, prédio, organização, tudo isso faz parte. Nós também temos uma cafeteria, uma livraria, vendemos livros, fazemos conferências. Nada disso é necessariamente errado. Mas a diferença é sutil. Uma coisa é usar os recursos para servir as pessoas, para servir ao reino de Deus. Outra coisa é usar pessoas para gerar recursos para sua marca ou para uma família sacerdotal, o bispo e a bispa, cheio de prosperidade, enquanto as pessoas se afundam em dívidas e desespero. É perverso ganhar dinheiro explorando a esperança de quem está desesperado. Segundo lugar, antes, a igreja não é um produto para consumir, é uma família a qual pertencemos. Nós não podemos transformar igrejas em produto. As igrejas no Brasil se transformaram em produto. Agora tem uma igreja nova chegando aí, vamos lá. A gente quer consumir o melhor. Igreja não é sobre consumir. Igreja é sobre contribuir, entregar, servir, cultivar a comunidade, cuidar uns dos outros. Esse é Jesus. Que Jesus você está seguindo? É o Jesus do mercado gospel, que é um Jesus incrível, é um Jesus político? Ou você está seguindo Jesus que se esvazia, que morre, que caminha para a cruz? É muito divertido seguir Jesus até descobrir para onde ele está indo. Jesus está indo para a cruz e ele disse: quem quiser ser meu discípulo, morra para si mesmo, carregue a sua cruz e me siga. Jesus não está caminhando na direção da prosperidade, nem financeira, nem emocional. Ai, me siga e eu vou realizar todos os teus sonhos e você vai ser muito bom em tudo que você faz. Não, Jesus nunca disse isso. Esse é outro Jesus. Esse é um Jesus diabólico, que tem sido usado pelo inimigo, porque não existe nada pior, não existe ameaça maior ao cristianismo que uma religião que fala de Jesus, mas não se parece com Jesus. E é isso que o evangélico se tornou no Brasil. Fala de Jesus, mas não se parece com Jesus. Essa é a maior ameaça ao nosso cristianismo.
É isso que hoje está afetando as nossas igrejas. Além disso, a fé virou esconderijo. O texto bíblico diz o seguinte: vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. Vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. Para entender isso, nós precisamos entender Jeremias capítulo 7. Jesus está citando Jeremias. O que acontecia? Esconderijo, o covil de ladrões, não é onde o ladrão pratica o crime, é onde ele se esconde depois de praticar o crime. Jesus está citando um momento no Antigo Testamento em que Judá estava vivendo em pecado, em injustiça, mas continuava profundamente religioso, fazendo tudo errado, mas religioso. Domingo ele estava lá, sábado ele estava lá adorando a Deus. O povo roubava, o povo assassinava, o povo cometia adultério, o povo jurava falsamente, adorava outros deuses e ao mesmo tempo continuava indo ao templo uma vez por semana, oferecendo sacrifícios e participando da vida religiosa, achando que estava tudo bem. É nesse contexto que Deus manda Jeremias, o profeta, ir até a porta do templo, e Jeremias ficava na porta do templo e dizia: vocês transformaram o templo num covil de ladrões, num esconderijo de ladrões. Sabe, nós precisamos que Deus levante novos profetas, que fiquem à porta dizendo a verdade. Dizendo, não adianta escrever confio em ti, Jesus, na bio, mas lavar dinheiro por crime organizado. Esses dias eu estava vendo uma grande advogada do crime organizado no Brasil. Mas você entra na bio. Confio em ti, Jesus. Porque não tem lugar melhor para se esconder do que a religião de fachada. Está todo mundo usando a religião, sabe por quê? Porque funciona. O incrível é que funciona, as pessoas acreditam. Se você falar em nome de Deus, as pessoas acreditam. Então diz Deus acima de tudo no discurso, mas recebe propina por debaixo da mesa. Diz que a empresa pertence a Deus, mas explora quem trabalha para Ele. Entrega o dízimo todo mês, mas só nega imposto e engana cliente. Posta versículo todos os dias, mas mantém uma amante escondida no WhatsApp. Prega sobre santidade no domingo, mas assedia mulheres nos corredores da igreja durante a semana. Canta sobre o amor de Jesus no culto, mas não fala com o próprio irmão há 5 anos. Veja, o problema não é você chegar à igreja com uma vida bagunçada. O problema é você vir à igreja e fingir que está tudo bem. Entenda, não adianta ter Jesus na bio e viver como se Ele não existisse. Não adianta pedir que Deus abençoe seus negócios e enganar teus clientes. Não adianta dizer que família é projeto de Deus e trair sua esposa escondido. Não adianta postar foto da família perfeita no Instagram e depois humilhar teu cônjuge dentro de casa. Não adianta levantar as mãos para Deus no culto e nunca estender ela para ajudar quem precisa. Não adianta carregar uma Bíblia, ouvir música gospel e estar todos os domingos na igreja se Jesus não governa o jeito como você vive quando ninguém está olhando. Esse é o problema que os profetas estavam denunciando. Deus estava na fachada, mas Ele não governava a vida. Talvez isso tenha voltado a acontecer. Uma religião de fachada. É um jeito de a gente parecer que está perto de Deus, sem precisar ser transformado por Deus. É uma religião de aparência. Por isso, se você for olhar o texto de Marcos, você vai ver que tem uma história em que Jesus condena uma figueira. Está conectada com a história. Jesus está com fome, ele vai até a figueira, ela está bonita, quando ele chega não tem figo, não tem fruto. Então Jesus condena a figueira, você nunca mais dará fruto. Sabe o que Jesus está fazendo ali? É um ato profético. Jesus está condenando essa religiosidade de aparência. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Esses se tornaram os líderes religiosos. Aliás, há uma série no Netflix chamada Greenleaf, que conta a história de uma família de líderes, pastores de uma igreja, se eu não me engano, no Tennessee.
E essa série é sobre... A trama acompanha a poderosa família Greenleaf, que comanda uma grande igreja evangélica no Tennessee. Por trás da fachada de fé e santidade, a vida dos líderes é uma mulher de Deus, homem de Deus. Mas a vida dos líderes é dominada por escândalos, ganância, adultério e segredos sombrios. É isso que Jesus estava condenando. A série da Netflix traz uma verdade real sobre o que a religião se tornou em muitas igrejas do nosso país e do mundo. Mas isso não é novidade dos nossos tempos. Por isso Jesus disse: por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Uma das coisas mais perigosas da religião é que ela pode mudar a nossa aparência sem mudar o nosso coração. Jesus não quer encontrar você apenas no domingo na igreja. Ele quer governar sua vida na segunda-feira. Ele quer governar seu casamento, seus negócios, seu celular, seu dinheiro. E a maneira como você trata as pessoas quando ninguém da igreja está olhando. Jesus vira as mesas porque a casa tem dono. Jesus vira as mesas porque a casa virou negócio. E por último, Jesus vira as mesas porque a casa era para todos. O texto bíblico diz o seguinte: as escrituras declaram: meu templo será chamado casa de oração para todas as nações. Isso é importante. Porque por uma questão política, os israelitas, eles eram nacionalistas. Deus acima de tudo. E eles rejeitavam os estrangeiros. Eles não aceitavam como deveriam receber os estrangeiros, porque o desejo de Deus sempre foi alcançar todas as nações. Jonas é o exemplo perfeito no Antigo Testamento de um nacionalista. Deus manda ele pregar o evangelho para Nínive, o pior tipo de gente. Imagina as pessoas mais imorais, mais detestáveis. Imagina as pessoas mais repugnantes, aquela gente que você diz, eles são do capeta. E Deus diz para Jonas: Jonas, vai pregar o evangelho para Nínive. Não vou. Eu vou para Tarsis. Eu não quero compartilhar desse amor com outras pessoas. É meu, é para mim. Israel se tornou assim. Eles se fecharam. E Deus condena então. Porque Deus deseja que cada pessoa, não importa a sua tribo, não importa seu povo, sua raça, Ele veio para todos, para todas as nações. Então, Jesus derruba as mesas, porque aquelas mesas estavam impedindo, elas bloqueavam o espaço. O comércio funcionava no átrio dos gentios. Existia uma área que era reservada aos gentios, que eram os outros povos. Existia uma área para as mulheres. Existia uma área para os israelitas. E aí existia a área dos sacerdotes e do sumo sacerdote. A área reservada a todos foi tomada pelo comércio. O comércio estava bloqueando o espaço para as pessoas entrarem. Era o único local do templo onde os excluídos podiam entrar, onde os estrangeiros podiam estar, onde as pessoas com deficiências físicas poderiam transitar. Então, com o lugar abarrotado de animais, jaulas e mesas de câmbio, não sobrava espaço físico para quem tinha mobilidade reduzida. Ou para quem não enxergava, eles não podiam entrar. Então sabe o que Jesus está fazendo? Jesus está abrindo caminho. Venham. Ele está dizendo venham. Ele está abrindo caminho. Então diz o texto, Mateus 21, diz o seguinte: os cegos e os coxos vieram a Jesus no templo e ele os curou. Depois, sabe qual foi a primeira coisa que aconteceu depois que Jesus tirou as mesas? Os coxos, agora eles conseguiam passar. Os cegos, agora eles podiam se aproximar. E então ele curou. E as crianças vieram. E sabe que as crianças vieram? Mateus diz: agora dava para ouvir até as crianças no templo gritando: Hosana,
filho de Davi. E os líderes ficaram indignados. A voz, o barulho das moedas foi silenciado, para que a voz dos vulneráveis, dos excluídos, pudesse voltar a ser ouvida. As crianças agora cantam, os coxos são curados, os cegos são curados. Esse é o reino de Deus, esse é o nosso Deus, que deseja levar a sua salvação a todos. Eu não sei se você já entendeu a história da Bíblia, mas a história da Bíblia inteira é a história de um Deus querendo estar perto de nós. Deixa eu te mostrar isso. Deus cria, lá no começo em Gênesis, Deus cria um jardim para andar com as pessoas. Então, nós desobedecemos, o pecado nos afastou de Deus. Então Deus criou uma tenda, lá no deserto Ele arma uma tenda para morar entre as pessoas. É um método temporário para resolver um problema profundo. Depois Jesus, então, Deus manda fazer um templo. Deus estabelece um templo para ser encontrado pelas pessoas. Ele queria ser encontrado. Depois, Deus envia Jesus para viver entre as pessoas. Depois, Deus forma uma igreja para levar a sua presença a todos. E então Ele promete uma nova criação, onde viverá para sempre com as pessoas. Essa é a história da Bíblia. Não são pessoas procurando a Deus. É um Deus que faz de tudo para estar entre as pessoas. As 4 palavras que resumem a história da Bíblia são: Deus quer você perto. Deus quer você perto. Deus ama você. Não confunda o que igrejas fizeram, o que pastores fizeram, com quem Jesus é. Ele derrubou aquelas mesas para que você pudesse vir. Por isso, no Antigo Testamento, quando você lê a Bíblia corretamente, você vai descobrir que o sistema do Antigo Testamento não funcionou. E o Antigo Testamento encerra em Malaquias. E ele encerra triste. Porque nada que Deus deu ao povo resolveu a questão profunda do coração deles. O Antigo Testamento encerra numa grande expectativa de que Deus resolveria essa questão. Então o Novo Testamento resolve essa questão. Deus diz: eu estarei entre vocês. E eu vou tratar e fazer aquilo que só eu posso fazer. Então Deus envia Jesus. E Jesus no Novo Testamento, Ele é o templo. Ele disse em João 2, 19, 21, destruam esse templo, em 3 dias eu levantarei. Ele falava sobre o seu corpo, o templo seria destruído. Não precisamos, não há mais um lugar sagrado. Jesus disse à mulher samaritana, a mulher disse: Deus, onde eu vou oferecer um sacrifício pelos meus pecados? Eu devo ir a Jerusalém ou a Gerizim? E Jesus diz: não, chegou a hora em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Você não precisa mais ir a algum lugar, basta você contemplar quem está diante de você, querida. Jesus agora é o templo e Ele vem habitar em nós, o seu povo. Nós somos morada de Deus. Jesus agora é o sacerdote. Hebreus 4 diz: temos um grande sumo sacerdote, por isso aproximemo-nos com toda a confiança. Você não precisa ter medo de ninguém, porque agora você tem acesso direto a Ele. Ele é o sumo sacerdote, Ele pagou o preço pelos teus pecados e pelos meus. Além disso, agora Jesus é o sacrifício eterno, completo. Fomos santificados pelo sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Não precisamos mais de novos objetos, utensílios sagrados, não precisamos mais sacrificar nada, não precisamos mais caminhar até a Aparecida para pagar algum tipo de promessa que fizemos. Deus não está cobrando, o amor de Deus não exige pagamento, a fé não está à venda. Cristo Jesus pagou o preço e declarou as palavras mais lindas na cruz, dizendo: está consumado. Só Jesus
Entenda uma coisa, o caminho até Deus tem um nome, é Jesus. O caminho até Deus não é uma igreja, o caminho até Deus não é uma denominação, o caminho até Deus não é um pastor, o caminho até Deus não é um santo, o caminho até Deus não é uma padroeira, o caminho até Deus é o Filho de Deus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso, Jesus disse em Mateus 11:28, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Todos. Entenda uma coisa, esse é um convite para todos. 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 Não importa se você é heterossexual, se você é homossexual, não importa se você é petista, se você é bolsonarista, esse convite é para todos. E é um convite para uma relação pessoal com Jesus. Você não precisa mais de intermediários. Você pode viver uma relação com Deus, vivendo uma relação com Jesus. A Bíblia diz que o Filho é a expressão exata de quem o Pai é. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele veio corrigir a imagem errada que a religião criou a seu respeito. Terceiro lugar, e eu lhes darei descanso. É um convite à cura e ao renovo. Você foi machucado, você foi ferido, você está profundamente revoltado, desesperado. Eu quero dizer que a cura em nome de Jesus, há renovo, não em mim, não na Igreja Red, em Jesus. E o nosso papel como líderes aqui é levar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Nós somos servos. Deus confiou pessoas ao nosso cuidado, não ao nosso controle. Por isso, para refletir e praticar, em primeiro lugar, a fé não está à venda. O amor de Deus não exige pagamento. Você não precisa pagar nada. Cristo Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. E Ele declarou: está consumado. Basta receber. Basta crer. A fé não está à venda. Segundo lugar, não deixe homens falhos roubarem sua fé. Continue olhando para Jesus. Eu vou deixar na igreja porque o fulano, o pastor me decepcionou. Por que você está na igreja? É por causa do pastor? Homens decepcionam. Pastores erram. Eu sempre gosto de lembrar e dizer que muitas das críticas dirigidas a mim são verdadeiras. Gente, nós estamos aqui por conta de Jesus. Todos nós somos falhos. Todos nós, inclusive eu, necessito da graça de Deus todos os dias e me manter consciente de que eu sou um servo e presto contas ao dono, para que eu nunca venha me tornar orgulhoso, arrogante, um ditador. Terceiro e último lugar, há pessoas feridas que precisam conhecer a verdade sobre Jesus. Elas precisam saber. Tem muita gente por aí vivendo em silencioso desespero. E elas precisam saber. Elas precisam ouvir. Elas precisam conhecer a verdade sobre Jesus. E eu vou confessar uma coisa para vocês. O Cata falou: Thiago, a gente pensou em fazer um livro
sobre a série Machucados pela Igreja, porque a gente acha que muita gente precisa. Eu disse, Cata, eu não quero trazer de novo esse assunto à tona. Porque na época que nós trouxemos essas mensagens, foi um tempo muito difícil para mim. Eu sofri muito, de todos os lados. Mas sabe, o Cata disse, mas eu acho que vale a pena. E é por isso que nós estamos lançando esse livro. Porque eu acho que eles precisam saber. E esse livro não substitui a palavra. Meu desejo é que ele aponte para a verdade que é declarada na palavra. E eu espero que esse livro possa ajudar muitas pessoas, como a série ajudou. E é num espírito de humildade, de dependência, de gratidão, que hoje nós estamos lançando esse livro, Machucados pela Igreja, crendo que Jesus Cristo é o único caminho para Deus. E que nele, pessoas encontram salvação, encontram cura, encontram renovo. Quero te convidar a usar esse livro na tua vida ou presentear alguém que precisa conhecer a verdade.